Olá, bom dia para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Amados, nesta oportunidade nós vamos falar sobre as duas genealogias a respeito de Cristo, a de Mateus e a de Lucas. E a partir daqui a gente faz essa pergunta: as duas genealogias, elas são contraditórias? As duas genealogias realmente elas são diferentes e por serem diferentes elas se chocam, elas entram em contradição? Bom, alguns intérpretes, para não dizer muitos intérpretes, principalmente os críticos do cristianismo, os inimigos do cristianismo, eles asseguram que nós temos duas genealogias com ancestrais diferentes de Jesus Cristo, de sorte que as duas genealogias elas entram em contradição. A primeira observação que os inimigos do cristianismo fazem é esta bem aqui, ó. Por exemplo, Mateus capítulo 1 e versículo 16, que diz, ó, e Jacó gerou a José. Então, ó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, quem é o pai de Jacó aqui, ou quem é o pai de José? Jacó. Então, a partir daqui, eles fazem uma observação, eles vão para Lucas, capítulo 3, e versículo 23. Ó. E o que é que Lucas 3, versículo 23 diz? Ó, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Então, lá se diz que o nome de José, o nome do pai de José é Jacó, na genealogia de Mateus. Aqui na genealogia de Lucas diz filho de José e José de Eli. Então, de acordo com esses intérpretes, nós temos duas genealogias. Uma diz que, então, José era filho de Jacó. Outra apresenta José como filho de Eli. Então, em resumo, eles dizem, então, que Eli, aqui em Lucas 3,23, e Jacó, em Mateus 1,16, não são as mesmas pessoas. Que não são as mesmas pessoas. Por não serem as mesmas pessoas, então nós temos aqui uma contradição. E daí eles perguntam, ora, José, verdadeiramente ele era filho de Jacó, conforme a genealogia de Mateus, ou José era realmente filho de Eli, conforme a genealogia de Lucas. A partir daí, alguns intérpretes conservadores, obviamente, eles vão tentar dar uma resposta para esse problema levantado pelos críticos. Eles vão dizer então que as duas genealogias, elas são as mesmas genealogias, é a mesma genealogia. A questão dos nomes diferentes, por exemplo, aqui se diz que o pai de José em Lucas é Eli, e lá em Mateus diz que é Jacó. O fato de se usar nomes diferentes, os conservadores, obviamente os harmonistas, né, eles vão dizer então que o que acontece é, por exemplo, que um usou o nome primeiro, o outro o nome segundo, ou o segundo nome ou o sobrenome. De sorte que o pai de José se chamaria então José, ou melhor, Jacó Eli ou Eli Jacó. Essa é uma explicação que se dá para conciliar as duas genealogias, enfim, para dizer que não há contradição. Então, a partir daqui, tudo que você vai ler, por exemplo, você vê determinados nomes lá na genealogia de Mateus. Só que quando você vem para a genealogia de Lucas, você vai ver muitos nomes diferentes. E eles simplesmente vão dizer que são dois nomes para a mesma pessoa. São dois nomes para a mesma pessoa. E o que eu tenho a dizer para isso? Bom, é claro que entre os hebreus usava-se sim dois nomes. Por exemplo, Pedro era chamado de Simão Cefas. Simão Cefas. Sim, tinha dois nomes. Mas será que a partir daqui realmente as duas genealogias consideradas juntas
e sob um viés harmônico, será que a interpretação realmente verdadeira é essa? Dois nomes? Bom, eu parto da ideia de que não é isso. A explicação verdadeira não é essa. Professor, mas os hebreus eles não tinham dois nomes? Sim, mas não é esta a verdadeira explicação. Eu opto por uma explicação que eu acho mais provável. Ok? Há outros, então, que dizem que a genealogia de Mateus ela apresenta a genealogia de Mateus ela é apresentada segundo a genealogia de Maria, enquanto que a de Lucas é apresentada segundo a genealogia de José. Ok? Então, repito. Alguns dizem que a genealogia de Mateus é apresentado seguindo a descendência de Maria. Vamos ver bem aqui, ó, o que diz aqui o Scofield. O que ele diz aqui, ó? O que ele diz aqui, ó? Há semelhanças e diferenças entre as genealogias do nosso Senhor Jesus, registrada em Mateus e Lucas. Embora a genealogia de Lucas retroceda a Adão e a de Mateus somente a Abraão, ambas concordam de forma absoluta nas gerações entre Abraão e Davi. A grande diferença começa com o filho de Davi, já que Lucas relaciona a filiação de Nosso Senhor com Davi, por meio de Natã, enquanto Mateus o faz por meio da linhagem real de Salomão. É verdade que os nomes Salatiel, Zorobabel e Matã aparecem posteriormente em ambas, mas no restante as listas são diferentes. Numa delas é dito que Jacó foi pai de José, enquanto na outra, pai de Eli. Eruditos consagrados a Deus têm mantido dois pontos de vista. Alguns creem que ambas as genealogias são de José, mas que a de Mateus apresenta os descendentes legais de Davi, a fim de estabelecer o direito de Nosso Senhor ao trono davídico, enquanto Lucas dá a linhagem a qual José realmente pertencia. Assim, a segunda lista é considerada a linhagem colateral e é real, apropriada para os deveres reais quando a linhagem real está incapacitada de assumir o trono ou está extinta. Há uma solução mais simples e provavelmente a correta. Uma vez que todo homem tem duas genealogias, uma por meio do pai e outra da mãe, Mateus apresenta a genealogia de José. Bom, aqui eu vou corrigir, né? Ó, aqui, lendo Scofield, ele está dizendo, Mateus apresenta a genealogia de José, o pai legal ou adotivo de José, não seu pai verdadeiro, enquanto Lucas apresenta a genealogia de Maria. Essa posição recebe apoio linguístico e confirmação histórica, sendo defendida por muitos estudiosos da Bíblia. Além disso, podemos recorrer a Números 27, 1 a 11 e 36, 1 a 12, para apresentar precedentes no texto bíblico dessa substituição do nome José em Lucas 3, 23. Ao mesmo tempo, evita-se o juízo mencionado em Jeremias 22, 28 a 30. Certo? Então, esta é a explicação que o Dr. Scofield dá, certo? Como você ouviu. Esta é uma outra alternativa para conciliar a questão das genealogias. Mas os críticos da Bíblia, eles continuam observando que todas essas argumentações conservadoras simplesmente elas não preenchem as lacunas das dúvidas. Não preenchem e os críticos, então, eles continuam dizendo que, na verdade, as duas genealogias são altamente contraditórias, ou seja, ainda que em ambas as genealogias nós temos nomes iguais, Davi, tal, por diante, Abraão, todavia não se nega que nas duas genealogias tenham pessoas realmente diferentes, não apenas nomes diferentes, mas ancestrais diferentes. Portanto, nós temos aí duas genealogias contraditórias de acordo com os críticos. Por exemplo, o Antônio Miranda, do canal Teologia Reversa, que ele é um crítico ferrenho do cristianismo, da Bíblia, então ele usa deste argumento. Ele vai dizer, então, o Antônio Miranda ele é um miticista, ele não acredita sequer na historicidade de Jesus, então ele vai dizer que as duas genealogias são altamente contraditórias.
Então vamos lá, queridos. A partir daí, então eu vou dar o meu ponto de vista sobre o que é que eu penso, como é que eu entendo essa questão das duas genealogias. São realmente duas genealogias diferentes, com ancestrais diferentes, com pais diferentes de José? Enfim, são contraditórias realmente? Ou não são contraditórias? Bom, eu fiz aqui um comentário que eu vou ler aqui para vocês. Eu mesmo fiz um comentário acerca da questão e vou ler aqui para vocês. Ó. Vamos lá. A genealogia de Mateus tem por objetivo provar que Jesus é o Cristo, porque é filho de Davi. É assim que a genealogia em Mateus ela começa. Ó. Observe bem o objetivo das genealogias. Ó, nós temos que partir do objetivo das genealogias. Por que que os autores Mateus e Lucas estão aqui escrevendo a genealogia ou descrevendo? Tem um objetivo. E o objetivo está no início. O objetivo da genealogia de Mateus é esse aqui, ó, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Vírgula, filho de Abraão. Então, qual é o objetivo da genealogia de Mateus? É apresentar, é provar, é fazer uma demonstração bíblica de que Jesus ele é verdadeiramente o Messias, que ele tem todos os direitos de ser chamado o Messias e que ele é verdadeiramente o herdeiro do trono de Davi. E para isso, Mateus, ele começa logo dizendo, ele vai logo dizer para nós qual é o objetivo da genealogia dele aqui. Ó. Qual é o objetivo? Ó. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Então, qual é o objetivo aqui? É provar que Jesus é realmente o descendente de Davi. É o filho de Davi. Tá bom? Mais do que isso, então Mateus ele vai mostrar que Davi é filho de Abraão. Logo, Jesus Cristo ele é não somente filho de Davi, mas ele também é filho de Abraão. Ou seja, Jesus Cristo que Mateus vai mostrar aqui claramente é que Jesus Cristo ele tem um duplo direito de assentar-se no trono de Davi. Ele realmente é o Messias de Israel. Por quê? Porque ele não somente é filho de Abraão, ele é da linhagem de Abraão, não somente Jesus Cristo, ele é um hebreu, mas Jesus Cristo ele é um filho de Davi. Sim, ele é um herdeiro de Davi. E é por isso que Mateus começa logo dizendo, ó, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. E Davi era filho de Abraão, sendo Jesus Cristo filho de Davi com direito ao trono e filho de Abraão pela fé. E também por sangue, ok? Então, o objetivo da genealogia de Mateus aqui é essa. Apresentar a Jesus Cristo como o descendente de Davi, como realmente o Messias. Ok, queridos? E de já eu lhe digo o seguinte, Mateus, ele tinha muito conhecimento da tradição judaica. Ok? Mateus, ele tinha muito conhecimento da tradição judaica. E aqui eu aproveito para já rebater uma ideia judaica dos judeus que dizem que Jesus não pode ser o Messias, que ele não tem direito ao trono, que ele jamais pode ser o Messias. Por quê? Porque Jesus, ele aqui é apresentado como filho de Jeconias. E para você que talvez não sabe quem é Jeconias, Jeconias foi um rei que foi deportado para a Babilônia. E há uma profecia em Jeremias 22, e você pode ler 28 a 30, que diz que Jeconias recaiu uma maldição sobre Jeconias e sobre os seus descendentes, ou seja, sobre os filhos de Jeconias. Lá na profecia de Jeremias diz que nenhum dos filhos dos descendentes de Jeconias se assentará no trono de Davi. Porque Deus cortou totalmente o braço de Jeconias. Eu quero ler aqui
para você, ó, Jeremias 22, 28 a 30. Jeremias 22, 28 a 30. Então, como é que a profecia diz? É, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora? Ele e a sua geração, ou a sua descendência, e arrojados para uma terra que não conhecem. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração ou da sua descendência, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Então, os judeus, eu já vi alguns rabinos observarem que esta é uma das razões que impossibilita Jesus de ser o Messias, porque na própria genealogia aqui de Mateus mostra o tal Jeconias na lista dos reis e mostra sendo Jesus um filho de Jeconias. Vamos ler aqui, ó. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel gerou a Zorobabel. Ó, quando você traz a... Vamos aqui continuar a lista, ó. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim a Azor, e Azor gerou a Sadoc, e Sadoc gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, se chama o Cristo. Então, os judeus, os rabinos, alguns deles, obviamente, eles vão dizer que esta é uma das razões que impossibilita Jesus de ser o Messias. Mas, queridos, eu quero dizer-lhes aqui uma coisa. Quando os judeus eles levantam esta argumentação, eles estão sendo, na verdade, desonestos. Eu vou lhe provar bem aqui. Eu estou aqui com o Talmud em mãos, certo? O que o Talmud vem dizer aqui, ó. O Talmud, ó. Olha o que o Talmud diz acerca de Jeconias. Os judeus, principalmente aqueles que conhecem o Talmud, eu quero que todos os rabinos conheçam, eles sabem que esta argumentação deles é furada contra os cristãos. Mas por que eles levantam esta argumentação? Porque eles sabem que a maioria dos cristãos não conhecem o Talmud. Então, como eles não conhecem o Talmud, eles não vão ter uma resposta de autoridade para os judeus. Mas quem conhece o Talmud sabe que eles estão levantando um argumento falacioso. No próprio documento dos judeus, que é também tão autoritário, se brincar mais do que o Antigo Testamento, o Taná, o Talmud sim é considerado escritura sagrada para os judeus. Olha o que está escrito no Sanhedrin, capítulo 37, parte B, sobre Jeconias. Olha o que está escrito. Olha o que está escrito. O exílio expia por tudo, isto é, por todos os tipos de punição, pois está dito, sim, assim falou Deus, escrevei, este homem, Iehonia, ou Jeconias, rei de Yehudá, como quem não tem descendentes, um homem que não terá sucesso nos seus dias, pois ele não conseguirá ter um homem de sua semente sentado sobre o trono de Davi, para governar de novo Yehudá, ou Judá. Mas depois que ele foi exilado, consta, olha o que o Talmud diz, ó. E os filhos de Ieroniá, Assir, Shealtiel, seu filho, cujo filho Zerubbabel governou os exilados que voltaram da Babilônia para construir o segundo templo sagrado, assim o exílio de Ieroniá, ou seja, Jeconias, expiou pelo seu pecado e reverteu a sentença que lhe fora decretada de não ter filhos e perder o trono. Ok, queridos? O que o Talmud está dizendo aqui? Aquela maldição que consta em Jeremias 22, 28 a 30, que nenhum dos filhos de Jeconias se assentaram no trono, ela foi cancelada. Esta maldição ela foi suspensa por quê? Porque a partir do momento que os filhos de Israel foram para o cativeiro, inclusive Jeconias, o Talmud diz então que o cativeiro expia todos os pecados. Logo foi suspensa a maldição. Então, um argumento desse aqui, o argumento que os judeus usam contra os cristãos, de dizer que Jesus não pode ser o Messias porque ele era filho de Jeconias, simplesmente não se sustenta ou não se mantém de pé,
à luz do que a gente vê no Talmud. E é só você citar o Talmud para um judeu e perguntar, aqui é válido? Ele vai ter que dizer sim. Se é válido, então Jesus ele pode sim ser o Messias. Por quê? Porque a maldição foi suspensa. Ok? Então esta é uma resposta que eu aproveito para dar aqui para os judeus. Mas continuando aqui, então vamos lá. A genealogia de Mateus tem por objetivo provar que Jesus é o Cristo, porque é filho de Davi. Aqui eu aproveito o seguinte, queridos. Você acha que um escritor como Mateus, ele não conhecia esses argumentos levantados pelos judeus? Você acha que Mateus ele não conhecia o conteúdo do Talmud, mesmo o Talmud sendo escrito só apenas no 3º século? Não é isso? E Mateus viveu ali, o escrito de Mateus foi escrito ali no 1º século, lá para o final. Então nós temos aí uma diferença entre 100 e talvez até 200 anos de distância. Mas o que eu quero dizer é que o material aqui, que nós temos no Talmud, ele é do 1º século. Todo esse pensamento aqui do Talmud, ele é do período do Segundo Templo. E Mateus, ele conhecia. Então você acha que Mateus, ele ia colocar, veja bem, você acha que Mateus ia colocar Jeconias, tá certo? E os descendentes de Jeconias, conforme nós temos aqui nos versículos 11 e 12, Mateus 1, 11, 12, você acha que ele ia colocar Jeconias na lista se ele soubesse que qualquer um descendente de Jeconias não pode mais assentar-se no trono, com base em Jeremias 22, 28 a 30, você acha que ele ia colocar Jeconias? Se ele não soubesse que esta maldição tinha sido revertida. Ora, logo, se Mateus colocou Jeconias, é porque ele também sabia que a maldição tinha sido revertida, suspendida. Ou seja, o que nós lemos aqui no Talmud era do conhecimento de Mateus. Porque Mateus, ele era um judeu, ele era, sim, um mestre. Ele conhecia muito bem os costumes e doutrinas e crenças judaicas. Ok? Somente uma pessoa desinformada acha que Mateus não sabia disso. Outra coisa, aqueles que querem dizer que a genealogia lucana é por parte de Maria, esses é que desconhecem totalmente os costumes judaicos. Aí vem os judeus criticar e dizer, não, Lucas ele não conhecia os costumes judaicos, ele coloca a genealogia por meio de Maria no negativo. Lucas não traz a genealogia por meio de Maria, não. Tanto a genealogia de Mateus como a de Lucas, elas procedem da linhagem de José. Por quê? Porque os próprios judeus dizem que a linhagem ela sempre é puxada por meio do pai e não por meio da mãe. A linhagem ela vem por meio do pai e não por meio da mãe. E você acha que Mateus e Lucas não sabiam disso? Você acha que Lucas ia mesmo incorrer num erro desse? Num erro crasso desse de apresentar a genealogia a partir de Maria e não de José? Isso simplesmente não existe, ok? Então vamos lá, nós vamos continuar aqui a leitura. A genealogia de Mateus tem por objetivo provar que Jesus é o Cristo porque é filho de Davi, isso eu já li para você. Mateus traça a linhagem real de Cristo, por isso apresenta uma lista de reis desde Davi. É só você ler os versículos 6 a 11. Eu quero ler aqui para você. Ó. Versículo 6 a 11, o que diz? Ó. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. Salomão gerou a Robão, e Robão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. Então veja aqui, mais uma vez, o objetivo de Mateus é provar que Jesus é realmente o herdeiro do trono de Davi. E para isso, então ele começa dizendo, ó, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. E aqui no versículo 6 ele vai dizer, ó, Jessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou Salomão, aí vai indo. Então, a partir de Davi, ele traça uma lista de reis até a deportação para a Babilônia. Ok? Com isso, Mateus tem o objetivo de mostrar que Jesus é sim o descendente de Davi e que tem direitos
reais, legais, a ser o Messias. Porque o judaísmo prega assim, que o Messias ele deverá ser um descendente do rei Davi. E Mateus sabia disso, por isso é que ele apresenta Jesus como o filho de Davi. Vamos ver aqui. E prossegue na linhagem davídica até José. Mateus não só demonstra que José é da linhagem de Davi, como também prova que é descendente de Abraão. Dessa forma, Jesus preenche todos os requisitos messiânicos. E Lucas, será que está em conflito com Mateus? Enquanto o objetivo genealógico de Mateus é apresentado no início, Mateus 1:1, o de Lucas é apresentado no final. Então lembre-se, ambas as genealogias, como ele disse, o objetivo está logo no começo. Ambos os autores eles vão apresentar o objetivo genealógico está no começo, ok? Então o que Lucas vai dizer aqui? Ó, Lucas 3:23. Lucas 3:23. Aliás, eu quero consertar aqui, pronto. O objetivo genealógico de Mateus está no começo da genealogia. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Ali está o objetivo. Lucas, ele inverte. Ainda que Lucas comece assim, ó. O mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Elê. Se você achar que o objetivo de Lucas é mostrar que Jesus era um descendente de Davi, você está equivocado. Não, o objetivo genealógico de Lucas está no final, ao contrário de Mateus, que está na cabeça. O de Lucas está no final. Como? Você vai entender. Olha aqui o objetivo de Lucas. O que é que ele quer provar? Lucas 3:38. E Cainã de Enos, está falando de geração de filho. E Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Bom, aqui Lucas ele conclui a sua genealogia dizendo que Adão era filho de Deus. Agora eu te pergunto, Adão era filho de Deus por uma geração como todos os homens são? Não. Deus criou Adão? Sim. Mas a partir de quê? A partir da terra. Adão ele era filho do espermatozoide? Não. Era filho de uma relação sexual? Não. Ele era filho de Deus porque veio de Deus. Sem a incursão da relação sexual. Ora, meus irmãos, isso é muito importante. Este é o objetivo de Lucas. Ou seja, quando você retrocede, porque é isso que Lucas faz, ele começa de baixo para cima, ele começa de José para chegar a Deus, enquanto que Mateus ele começa de cima, de Davi para chegar a Jesus Cristo. Ou seja, Mateus, corrigindo, ele começa mencionando Davi, mas ele começa a sua genealogia começando de Abraão. Ou seja, ele começa de cima, ele traz os ancestrais de cima para baixo até chegar em Jesus. Lucas, ao contrário, ele começa a traçar a sua genealogia de baixo para cima, ou seja, ele começa de Jesus e passa por José, e José por ali até chegar em Deus. Qual é o objetivo de Lucas? É trazer uma genealogia não tanto física, não tanto carnal ou sanguínea, mas sim traçar a árvore genealógica da fé, da moral. Sim, a genealogia proposta ali por Lucas traz os filhos de Deus. São os filhos de Deus que estão em questão. Ok? Que fique bem claro isso. O que Lucas tem por objetivo? Mostrar que Jesus é da linhagem incorruptível, que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Daí você pode entender o seguinte, que todos os que constam na genealogia de Lucas, o objetivo primário dele é mostrar que ali estão os ancestrais na fé de Jesus Cristo. Quando se diz filho de, não quer dizer filho a partir de uma relação sexual, mas sim filho na fé, ou seja,
filho de um pai na fé, filho que faz parte de uma descendência santa, de uma semente santa. Então, a genealogia de Lucas, ela deve ser vista como a semente santa. O que Lucas está traçando é a semente santa. É uma genealogia cujo início é Deus e não Abraão. A genealogia de Mateus apresenta o cabeça como sendo Abraão. E de Abraão vem para Davi. E aí Cristo vai ser apresentado como o rei davídico e descendente de Abraão. Então a genealogia de Mateus, o ponto de partida é Abraão. É só você ler Mateus 1:1. Enquanto que o cabeça da genealogia de Lucas, o cabeça é Deus. O ponto de partida é Deus. Como é que eu sei disso? Porque eu estou lendo aqui em Lucas 3:38. E Cainã de Enos, e Enos filho de Sete, e Sete filho de Adão, e Adão filho de Deus. Está aqui, filhos, não pela geração de pai e de mãe, mas filho na fé, filho espiritual, filho de Deus. Ok, queridos? Então aqui está o objetivo da genealogia de Lucas. Ok, irmãos? Então, quando nós olhamos por este ângulo, eu quero lhe dizer que não há nenhuma contradição entre a genealogia de Mateus e a de Lucas. Podemos ter pessoas diferentes e de fato temos. Podemos ter diferentes, sim, e de fato temos. O que é que eu quero dizer? Que a genealogia de Mateus, vamos dizer assim, o pai sanguíneo de José chama-se Jacó, o pai imediato, sanguíneo, o pai que gerou a José a partir de uma relação sexual. Na genealogia de Mateus, o nome dele é Jacó. Enquanto que nós temos em Lucas 3:23, nós temos aqui Eli, o pai de José chama-se Eli, e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Esse Eli seria o pai sanguíneo de José? Não. Seria o pai na fé? Sim. Seria o pai na fé. Necessariamente não precisamos entender que Eli aqui era pai sanguíneo de José. Pai por meio de uma relação sexual. Não precisamos entender assim. Ok? Vamos lá. Lucas tem por objetivo traçar o ramo genealógico de Jesus por um viés espiritual, uma genealogia da fé, de filhos de Deus. Daí você vai ler Lucas 3:38. Daí a mudança de nomes. Apresentar um pai espiritual na fé, Lucas 3:23, não contradiz a linhagem física, onde o pai é realmente de sangue, Mateus 1:16. Nem sempre as palavras filho e pai indicam pai e filho no sentido imediato, onde um seja realmente o pai imediato do outro. Por exemplo, Mateus 1:1. Olha o que é que você diz aqui, ó. A própria lista de Mateus 1:1 vai dizer isso para nós, ó. Vou fazer a questão. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Agora eu pergunto aqui, Jesus era realmente filho imediato de Davi? Não. Aqui o sentido de filho é no sentido de descendente. E Davi, filho de Abraão. Davi era filho imediato de Abraão, como, por exemplo, nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Isaac era filho imediato de Abraão. Jacó era filho imediato de Isaac. Certo? E aqui se diz que Davi era filho de Abraão, mas Davi era filho imediato de Abraão? Não. Então, filho aqui não é um filho por meio de uma relação sexual ou a partir de uma relação sexual. Filho aqui é no sentido genealógico. Certo? Um descendente. Então, livro da geração de Jesus Cristo, ó, da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, perceba que existe esses dois sentidos. Agora vamos aqui para o sentido original. Abraão gerou Isaac, gerou de fato imediatamente, sim. Isaac gerou a Jacó, pai imediato, sim. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, sim. Então você vê aqui os dois sentidos. Tá bom, meu irmão? Você vê aqui os dois sentidos. E o que nós estamos percebendo aqui é quando se diz, ó, e Jacó gerou a José. Esse Jacó aqui, realmente, ele era o pai sanguíneo de José. O nome do pai sanguíneo de José
chamava-se Jacó. Enquanto que Lucas 3,23 diz que o pai de Jacó era, ou que o pai de José era Eli. Ali não era um pai sanguíneo, mas um pai na fé, um pai espiritual. Assim como Davi é pai de Jesus na fé, no espírito. Assim como Abraão é pai de Davi na fé, no espírito. Certo? E assim como ambos, Abraão e Davi, são pais de Jesus, não de forma imediata, não a partir de uma relação sexual, assim também Eli é pai de José na fé, porque ambos, todos fazem parte da linhagem santa. Ok, queridos? Então vamos lá. De Jesus se diz que era filho de Davi, filho de Abraão. O termo filho de o termo filho de o termo filho de em Lucas não significa necessariamente um filho de carne e sangue. Lucas 3,38. Certo? De Jesus se diz que era filho de Davi, filho de Abraão. Então eu creio aqui, meus queridos, que eu dei uma explicação bem favorável. O que eu vejo? As duas genealogias, elas não têm contradição. Elas não têm contradição. Não têm contradição. E o objetivo, por exemplo, da genealogia de Mateus está no início, no topo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, o objetivo da genealogia de Jesus Cristo é mostrar a Jesus como o herdeiro do trono de Davi. E ele começa logo dizendo, Jesus Cristo, filho de Davi. Davi, filho de Abraão. Então veja que o ponto de partida para mostrar que Jesus é rei é Davi. E para isso ele começa logo dizendo também que Davi é filho de Abraão. Então é a partir de Abraão que ele vai começar o ramo genealógico, que vai esbarrar em José. Ou seja, que vai esbarrar em José e diz José, marido de Maria, mãe de Jesus, que se chama o Cristo. Quanto que Lucas, o objetivo é outro, e o objetivo está não no início da narrativa, mas lá no final, Lucas 3,38. Lá está o objetivo genealógico. Certo? 7, filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Então, qual é o objetivo de Lucas? Traçar um ramo genealógico por meio da fé, a partir da fé, do Espírito. Ou seja, quem são os verdadeiros filhos de Deus? São os filhos no Espírito. Não são aqueles nascidos de carne e de sangue. Mas quem é o verdadeiro filho de Deus? É aquele no Espírito. Então, Lucas ele traça uma genealogia de filhos de Deus. Logo, ele não leva em conta a questão sanguínea. Quando ele diz Eli é pai de Jacó, ele não está levando em conta a questão sanguínea, mas sim a questão da fé, no Espírito. Ou seja, Eli, ele é mostrado como pai de Jacó. Por quê? Porque Eli era um filho de Deus. Porque Eli era um filho de Deus. Certo? Logo, Eli é pai de José, porque Eli era um filho de Deus. Tá certo, meu irmão? Por que nós podemos dizer que José é pai de Jesus? Porque José era um filho de Deus na fé. Então, nesse sentido, José, ele entra na genealogia como pai de José, ainda que Lucas não diga isso, né? Lucas jamais, e nem Mateus, vai dizer que José, de fato, era pai de Jesus. Mas, como se pensava, Jesus era filho de José e José de Eli até chegar em Deus. Adão e Adão, filho de Deus, ok? Então, esta é a explicação das genealogias. Não temos genealogias contraditórias, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.